Upgrade no estúdio aberto, sai o Diego, entro eu, upgrade, acho que espero que vocês entendam assim também. O Rubi está concordando comigo. Rafael, você concorda que foi um upgrade? Concordo. Muito obrigado, Rafael. Esses meus amigos não me abandonam nunca. Muito obrigado. O Rubi está assim, ó, comemorando que o Diego foi... saiu do estúdio aberto agora para eu assumir o meu lugar aqui. Quero agradecer ao Diego que tocou aí os primeiros blocos do nosso estúdio aberto. Cheguei atrasado, mas estou aqui cheio de vontade para dividir mais um pedaço aqui dessa manhã, início de tarde, com vocês de casa, que podem participar pelo 9595-400-44. O telefone está aqui na telinha, ó. Eu sempre erro o lado, vamos ver se eu acertei. Não, hoje eu acertei, tá lá. 9595-400-44 para perguntas, para comentários, para críticas, sugestões. Durante toda a nossa programação a gente vai acompanhando a repercussão com vocês. E agora nós vamos bater um papo com a Beatriz Aquino. Ela é escritora e tem um livro aqui, O Labirinto das Reencarnações, um romance mediúnico que ela escreveu pelo espírito Acácio dos Anjos. Para quem conhece do assunto, já está, né, ligadinho na tela aí. E para quem não conhece, fica aí a importância de você conhecer um pouco mais, além, né, do que às vezes é divulgado. Seja muito bem-vindo, dona Beatriz Aquino. Muito obrigada, um prazer. Beatriz, você é espírita kardecista que fala, né? Isso, espírita kardecista, desde a da adolescência, né? Minha mãe me levou para participar do grupo de jovens e eu me apaixonei pela filosofia, né? Que antes de ser uma religião, é uma filosofia de vida e desde então venho né, estudando, me preparando para... Há 5 anos eu comecei a psicografar e é uma filosofia que eu sigo e que eu gosto muito. Essa história do psicografar, que eu vou matar todas as minhas curiosidades e o pessoal de casa também. Isso você enxerga isso como um dom, é uma preparação, ou seja, qualquer pessoa que segue a doutrina espírita e segue os preceitos de caráter, mesmo de moral, pode se preparar para um dia psicografar, ter essa condição ou não? É uma coisa que não se escolhe fazer? Não se escolhe fazer. Na verdade, o termo médium, né, que é ser intermediário de algo. Todos nós somos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Sim. E somos intermediários dessa força, desse amor, dessa inteligência dele. E todos nós exercemos essa mediunidade no nosso dia a dia, né? A mediunidade espírita, que é a mediunidade aplicada, não só espírita, né? Todo tipo de mediunidade, que a mediunidade não é uma prerrogativa do espiritismo, a mediunidade é de outras religiões Sim. também, mas falando sobre o espiritismo, essa mediunidade aplicada, né? Você pode sim estudar. Na maioria das casas espíritas tem cursos, né? Onde você estuda o espiritismo, estuda sobre mediunidade, mas não necessariamente isso não é uma garantia de que você vá passar ou a psicografar ou a trabalhar numa mesa mediúnica e a partir dali exercer algum tipo, né? Desenvolver algum tipo de mediunidade. Também não é um dom. Né? Muita gente confunde. Sim. Tem muita gente que se depara com a mediunidade, né? Com as primeiras sensações ou influências espirituais e se assusta achando que aquilo ou é uma maldição, e outras pessoas acham, hoje que está um pouco mais, né, em voga, né, o termo espiritualidade, espiritismo, algumas pessoas acabam achando que é um dom. Não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, é uma forma de trabalho, como eu disse, como todos nós temos, né, um modo de contribuir com o nosso Criador, e a mediunidade é mais uma ferramenta de trabalho. Exercê-la dessa maneira mais aplicada vai depender do teu histórico de vidas passadas, né? Que aí a gente já entra no tema do livro, que é a reencarnação. A primeira vez que você psicografou, você se preparou para isso? Você estava ali concentrado? Você falou, não, hoje foram várias tentativas? Porque a gente fica sempre muito curioso. Quem não tem no seu dia a dia a vivência do espiritismo e tal, eu em particular, eu costumo falar assim, não é nenhuma frase minha, eu copio uma frase do Jô Soares, que ele fala o seguinte: se eu acordar de manhã e minha xícara falar bom dia, eu vou responder primeiro para depois tentar entender o que está acontecendo. Eu acredito em tudo, eu procuro acreditar em tudo, ficar com a minha anteninha aberta aqui, mas ao mesmo tempo eu sou muito cético.
Eu quero acreditar em tudo, mas eu fico ali cutucando. Mas peraí, isso aí não é a própria cabeça da pessoa que você já deve ter respondido isso milhares de vezes. Sim, sim. E esse ceticismo, né, é muito saudável até. Porque o Espiritismo é uma filosofia que ela te induz ao estudo, à tua descoberta. Nós não temos sacerdotes, não temos um pastor, não temos uma figura central que te diz o que você deve fazer. Existe um grupo de estudo onde você vai ali, orientado pelas pessoas que estão ali, para estudar, e ali você vai fazer a tua própria descoberta. Mas respondendo à tua pergunta, quando você chega geralmente as pessoas que chegam a uma casa espírita é porque está com algum problema em casa, com algum problema ou emocional ou espiritual, enfim, ou algumas pessoas que já estão sentindo algum tipo de manifestação, né? Pessoas que não conseguem dormir, dizem que ouvem vozes ou que veem vultos, tudo tem várias formas. Essas pessoas nas casas são conduzidas a um tratamento espiritual, né? Para serem ali, elas tomam passes, vão ali se harmonizando. E depois são convidadas ao estudo. Com um tempo de estudo, elas são chamadas à mesa mediúnica para trabalhar, né? E ali ela vai descobrir qual é a sua ferramenta de trabalho. Então, ela vai ficar ali concentrada, né, na mesa mediúnica, que é um lugar onde tem uma energia propícia, né, para aquele tipo de comunicação. Sim. E, a partir daí, ela vai descobrir qual é a sua ferramenta de trabalho. A gente costuma dizer que o telefone só toca de lá para cá, né? Então, não adianta a pessoa se concentrar, mas eu quero receber uma mensagem, eu quero escrever alguma coisa, não. Aquilo vai vir naturalmente. Tá. Né? É uma força que está além de nós. E, sim, eu comecei nesse processo, né, indo na mesa. Você passou por tudo isso. Passei por tudo isso, como eu já estudava, já fazia parte, foi um pouco mais fácil. Mas na mesa eu comecei a sentir a necessidade de desenhar. Né? Então eram desenhos muito simples, de coraçõezinhos de criança, desenho de Jesus, de Nossa Senhora. Depois eu fui descobrir que é muito comum do plano espiritual, espíritos de crianças virem até a mesa, né, para ajudar na energia, porque a energia da criança é muito boa, né? E eles vão ali treinando a mão do médium também. Né? Entendi. E depois de um tempo eu comecei a receber a primeira mensagem do Acácio dos Anjos, que é o meu mentor, né? Algumas mensagens de encorajamento, de orientação para os trabalhos da casa. E um dia veio uma história inteira. Era praticamente a sinopse, não inteira, mas a sinopse de um livro. E eu levei para o presidente da casa e ele falou, isso aqui é um livro, você vai começar a escrever, então você se prepara. Você falou, o telefone só toca de lá para cá? E é uma linha privada, ou seja... O teu contato é sempre com o Acácio dos Anjos? Não necessariamente. Geralmente temos nosso mentor, todos nós temos o nosso mentor, né? Específico. Ele, eu estou com esse trabalho com ele, né? Eu costumo dizer que é ele quem escreve, eu apenas, né, o acessório, né? Organizo a papelada para ele, tudo. Então, é com o Acácio, mas isso não significa que eu não possa escrever com outros mentores também no futuro. Você já teve contato? Já recebi algumas mensagens de outros espíritos. Quem foi o Acácio dos Anjos? O Acácio dos Anjos, eu sei muito pouco dele. Eu tenho um desenho mediúnico dele. Eu sei que ele foi uma figura importante na política em meados de 1800. Os romances dele, esse é o segundo, traz muito esse ambiente da França, né? 1800, 1900. Mas ele fala muito pouco dele. Eu não sei muito dele, não. Não tem? Você já chegou a pesquisar em livros de história? Já cheguei, não encontrei, porque eles se protegem também, né? Porque o que é mais importante para ele é passar a mensagem. Entendi. Né? É passar a mensagem de experiências, da reencarnação, a mensagem dos laços familiares, como é importante. A figura dele, realmente, ele não quer divulgar muito, porque ele tem... Talvez eles acham que isso começa a se tornar uma coisa muito... especulativa, né? Então, para eles, mais importante para eles é difundir a mensagem. E tem realmente confesso que eu fico curiosa, mas... normal. E tem aquela história, né? Todo mundo que fala... Todo mundo não. Que até banalizaram a história de reencarnação, porque todo mundo vai fazer aquela regressão. Isso, sempre foi alguém importante. Nunca foi rei, princesa. Nunca foi coveiro, faxineiro. Nada contra essas profissões, né? Mas assim, ninguém dava por baixo. Ou... foi rei, princesa, político importante,
E aí, no caso, aqui é o contrário. Ele nem fala quem... Ele não o fala. nome pode nem ser esse? Pode nem ser esse, até para evitar, né? Ele não fala. E tem uma história muito interessante do Chico Xavier, que é o nosso grande, né, a nossa grande inspiração, Sim, né? Todos sim. nós que psicografamos, a gente tenta chegar um pouquinho, um terço, né, um milésimo do que ele fez. Ele conta que uma senhora né, foi visitá-lo e falou: olha, Chico, eu fiz regressão e eu descobri que eu não era nada muito importante. Eu fui um grande gladiador, né, nas arenas, nas romanas, tudo. Ele falou: você não foi um gladiador? Nossa, né, que interessante. Eu fui a pulga do leão, né, das arenas. O Chico falou isso, né? Muito bom. Para falar da pouca importância, que na verdade isso tem, né? O livro fala sobre reencarnações. É uma história de várias famílias, né, que vão ali se encontrando e se perdendo e se reencontrando ao longo de várias décadas. A temática é essa, inclusive, né? Dessa curiosidade que a gente tem a respeito de vidas passadas. Já trata isso o próprio romance. Isso, a questão dos laços familiares, né? E, na verdade, ele se preocupa muito, muito pouco de dizer quem foi, né? Apesar de se tratar de uma história de um ducado na França, né, de família de duques, tudo, mas ele se preocupa muito pouco com isso. O mais importante do que a gente quer trazer com o tema reencarnação é a importância dos laços familiares. E eu diria até que a reencarnação ela consegue explicar muito das dificuldades sociais que nós vemos hoje, né? Se nós acreditamos que existe um Deus justo, né, como entender, então, uma criança que nasce tetraplégica, né, ou cega? Como um Deus justo vai dar saúde, né, uma vida financeira a um e vai dar a total miséria a outro? Então, a reencarnação vai explicar isso, né? Porque, de acordo com... E não é uma questão de castigo, não. Porque agora que se fala mais sobre reencarnação... Eu ia fazer essa pergunta. As pessoas acabam colocando... então, se eu for mal hoje, amanhã eu vou reencarnar. O cara está ferrado agora porque na última ele aprontou alguma coisa errada. Isso. É essa a visão que... Deus, eu diria que ele é muito ocupado, né, para ficar se ocupando ali de, esse foi ruinzinho, eu vou fazer com que ele nasça sem uma perna, aquele ali foi rico, eu vou fazer... Existe uma lei física, uma lei universal, né, que desrespeitando essa lei, nós sofremos as imposições desse desrespeito. Por exemplo, nós temos o que nós chamamos de perispírito. Perispírito é uma liga entre o espírito e o corpo, né? E ali fica registrado, é como um fichário de todos os nossos atos, né? Então, se lá no passado nós desrespeitamos o nosso corpo físico, seja com abusos, né, de qualquer sorte, isso fica registrado. Então, automaticamente você vem no teu corpo físico com aquela informação. Não é um castigo, na verdade é uma informação do abuso e também das coisas boas que você fez no passado. Uma pessoa que tem... agora não pode mais falar portador de deficiência, porque está errado. Agora tem que falar pessoa com deficiência. Eu ainda estou me adaptando para não cometer nenhuma gafe. Mas, assim, uma pessoa com deficiência não se ofende com esse conceito que é muito difundido. Olha, a pessoa ela tem algum tipo de dificuldade nessa vida e ter uma deficiência, evidentemente, que é uma dificuldade, aí, né, a gente não pode ser hipócrita, a pessoa pode viver muito bem com isso, pode estar apta a fazer absolutamente tudo, tem que ser encarada como uma pessoa normal da sociedade, evidentemente, mas que ela tem dificuldades diferentes das outras é natural, é tão natural quanto qualquer outra. Sim. A pessoa que ouve uma teoria como essa não se sente... não tem uma espécie de preconceito? Então, esse espírito aí deu alguma escorregada na última. Sim. Você não tem problema com isso? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, quando a gente fala sobre um tema reencarnação, e essa é uma hipótese, né, de que as deficiências de hoje, os desafios de hoje são fruto das nossas imprudências do passado. Mas também existem espíritos que escolhem essa condição para evoluir. Como uma evolução. Como uma evolução. Entendi. Porque para o espírito evoluir, ele tem que passar por vários estágios. Ele tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser mulher, ser homem, ser pai, ser mãe, ser filho, para chegarmos àquele amor,
né, universal, aquele amor fraternal, só passando por todos esses estágios. Então, alguns espíritos, eles escolhem essa condição, este né, caminho de desafio, né? Porque só existe o preconceito porque a gente ainda vê isso como uma deficiência, sim, né? Se a gente encarar como um desafio, né, fica diferente. Mas existe sim, é um tema controverso, sim. Então, pisar em ovos. Precisamos, talvez, até mesmo no espiritismo, encontrar novo vocabulário para colocar isso, né? Porque é uma coisa que a gente vem tentando falar já há bastante tempo e agora as coisas mudaram. Então, talvez um novo vocabulário para colocar isso. Para não ser mal interpretado de repente. Porque a sociedade está muito não me rele, não me toque em todos os sentidos. E até porque, né, não necessariamente os desafios físicos, né, são os mais graves, né? Existem os desafios, os aleijões morais, né? Que às vezes você vê uma pessoa perfeita, mas a sua conduta moral, o seu espírito, né, ele é muito mais deformado, né, muito mais deficiente, né, nesse sentido do que algum desafio físico que nós vemos por aí. Aquelas frases que a gente ouve, fez aqui, paga aqui, coisas desse tipo. O espiritismo, de alguma maneira, corrobora com isso ou não? Depende muito. Existe a lei de causa e efeito. Né? Existe a lei de causa e efeito que, como eu falei, desrespeitando essa lei universal, né? Você também, mais uma vez, não é um castigo, você agiu e toda ação tem uma reação, então aquilo tem um efeito. Não necessariamente você paga aqui, Deus é muito generoso, né? Ele nos dá toda a eternidade para tentarmos aí recuperarmos, né? Então, não necessariamente. Talvez isso seja um reflexo ainda da lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente. Sim. Estamos no mundo ainda que nós chamamos de prova e expiações, então é um mundo de muitas tribulações, né? Mas na maioria das vezes não. Deus, a gente comete o erro aqui, Deus é tão bom que Ele dá 1, 2, 3 encarnações, Ele divide em várias parcelas para a gente poder recuperar. Você já enxergou, você já fez algum estudo a respeito das suas vidas passadas? Não. Apesar, felizmente, eu sempre tive muito ocupada com os temas que o Acácio me traz, né? E ele e todos os mentores, eles sempre têm muita preocupação com os médiuns, né? Na verdade, o papel do médium é esquecer de si para se doar para essa energia. Nós temos uma luta muito grande contra a nossa vaidade. Somos humanos, né? Então é muito fácil deixar levar por essa missão, imaginando que isso é um dom divino e que a partir daí você tem direitos especiais, eu sou diferente e eu quero saber sobre mim. Não. O Acácio, ele esclarece muitas coisas nos livros. Na casa que eu trabalho, ele já passou bastante mensagem, mas quando é para mim, ele fala muito pouco. Então, a minha descoberta é bem aos poucos mesmo. A gente está evoluindo? Estamos, embora não pareça. Mesmo? Estamos, embora não pareça. Você tem certeza? Você tem que conversar direito essa linha? Porque Tenho. Às vezes eu acho que a gente, né, tem vários aspectos da vida que a gente fala assim, não é possível que isso seja evolução. Eu li no livro uma vez, não sei se foi do Chico, que Chico já fala sobre esse momento de renovação, né? Estamos entrando num momento de regeneração, e ele faz uma comparação muito, muito interessante, que é quando você tem ali, imagina uma panela muito suja, né, que está ali cheio, e você não consegue tirar aquela crosta, aquela sujeira, você põe um pouquinho de água com detergente, e aí você põe para esquentar. Ferver. Aquilo começa a ferver, só que para aquilo ferver, toda a sujeira tem que subir. Sim. Né? E é o que nós estamos vendo hoje, né? Estamos vendo muita coisa, muita catástrofe, muita coisa feia, muita coisa difícil de lidar, mas é reflexo dessa renovação, porque muita coisa tem que morrer para que algo novo venha. Mas sim, estamos, embora não pareça. Às vezes não parece, mas eu tento ser otimista ainda. O livro foi lançado quando? O livro foi lançado esse ano, agora em fevereiro. Tá. Lancei em Poços de Caldas e essa semana... Você é de onde? Eu sou de Fortaleza.
De Fortaleza. Sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, praticamente cresci em São Paulo e depois eu trabalhava numa multinacional, era headhunter, né, fazer recrutamento de executivos, então eu viajei um pouco por alguns países, aí França, Itália, Estados Unidos, e voltei para o Brasil, decidi virar atriz, e aí foi que realmente nesse mundo artístico eu me voltei para a escrita. E mudei para Poços de Caldas há um ano, né? 1 ano e 3 meses. E lá é um lugar maravilhoso, onde eu consigo escrever com tranquilidade. Lá eu trabalho numa casa que chama a União Fraternal Raul Cury, que é uma casa que existe há 80 anos, que fazem bastante trabalhos sociais. Inclusive, a parte que me cabe dos livros, porque acho que é importante esclarecer, o médio, o que psicografa, ele não recebe nada, o direito autoral vai todo para... Como o Chico fez para a obra, né? Então, a editora M, que é uma editora muito conceituada, que está fazendo um trabalho lindo com esse livro, boa parte da renda vai para um espaço chamado Nova Consciência, que é uma clínica de tratamento para dependentes. Sim. E sempre que eles fazem algumas edições, eles dão alguns livros de presente para o autor, né? Para o médium. E esses livros, como missão ainda, né, a gente faz um trabalho de divulgação e a venda deles a gente doa para alguma instituição. Essa venda deles está indo para essa casa que eu trabalho, que eles atendem cerca de 28 famílias com cestas básicas mensais. Então a gente faz toda a arrecadação da venda vai para esse trabalho social. Aonde as pessoas podem encontrar? Então, já nas maiores livrarias, e também no site da editora, que é bem fácil. É www.editoraeme.com.br. M não é só o M, é E-M-E, tá? Pra não e esse livro é muito interessante porque ele traz os desenhos mediúnicos. Esse livro, ele começou a partir de desenhos mediúnicos. Primeiro vieram o rosto dessas pessoas, né, dessas pessoas com a data de nascimento, 1905, 1938, tudo. E depois foi que eu fui descobrir que tratava-se dos personagens desse livro. Então é um fato mais curioso, é interessante, porque quem comprar o livro vai poder não só ler a história, mas também ver os desenhos aí, o rostinho de cada personagem, tudo. Bacana. O Labirinto das Reencarnações, romance mediúnico, psicografado por Beatriz Aquino, é assim que fala, né? Isso mesmo. E escrito oficialmente pelo Espírito exatamente, Acácio, o verdadeiro autor, né? Dos Anjos, o verdadeiro autor. Eu quero agradecer você. Você fala de uma maneira muito simples, como normalmente o espírita fala. Ele simplifica a mensagem. E isso é muito bom, né? Independente da religião, da doutrina que a gente siga e tal... a simplicidade, eu não estou falando na escolha das palavras, é a simplicidade de não distanciar o público, né, o leigo do seu poder, do assunto. Não, é aproximar, todos nós estamos no mesmo balaio aqui que é esse planeta nosso. Exatamente, nós acreditamos que com o tempo, muita gente fala que o espiritismo vai ser o futuro das religiões. Mas não falamos isso porque queremos que o espiritismo seja a única religião, não. Porque no futuro acreditamos que não vai ser necessário existir religião, né? Vamos ter um consenso geral aí de pensamento. Muito bem. E tem sido até uma tendência, você vê, né? A semana passada um vídeo que o Papa lançou, justamente falando isso. Todas são verdades. O tema espiritualidade é muito amplo, né? Muito bom. Parabéns, Beatriz. Obrigado pela simpatia, pela simplicidade da informação e pelo trabalho que você faz ligado aí ao espiritismo e a todos os trabalhos sociais que a gente sabe que acontecem. Muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. O Labirinto das Reencarnações você já pode encontrar, então, nas melhores livrarias e também no site da editora, www.editoraM.com.br. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos na sequência com o Bem Traíras, falar da rodada do meio de semana aí da Copa Libertadores da América para finalizar o programa de hoje. Rapidinho a gente vai e já volta.